Bem-vindo ao canal Enfermagem em Áudio. Hoje vamos nos aprofundar no tema do sistema cardiovascular. Preparei um resumo objetivo com base nas questões que já caíram em provas recentes para facilitar sua revisão. Anatomia e fisiologia. O sistema cardiovascular é composto pelo coração e por vasos sanguíneos, sendo responsável por transportar todos os nutrientes e o oxigênio para as diferentes partes do corpo. As veias pulmonares conduzem o sangue arterial dos pulmões ao coração. Sobre os vasos sanguíneos do sistema cardiovascular, uma característica da artéria é transportar o sangue que parte do coração ao restante do organismo. O coração é um órgão muscular oco localizado na parte inferior do mediastino, na cavidade torácica posteriormente ao osso externo e superiormente ao músculo diafragmático. As paredes do coração são constituídas principalmente por músculo estriado cardíaco. A camada fina que envolve o músculo cardíaco é denominada pericárdio. O coração possibilita a oxigenação de todos os tecidos. O coração é irrigado por artérias coronarianas provenientes da artéria aorta. Os ramos coronarianos que se originam da artéria coronária esquerda recebem os nomes de artéria descendente anterior e circunflexa. Cai muito. As estruturas responsáveis pela perfusão miocárdica são as coronárias. O nome dado ao ramo interventricular da artéria coronária esquerda, artéria descendente anterior esquerda. As artérias coronárias estão entre as principais artérias do corpo humano e irrigam o músculo cardíaco. Resumo fácil sobre as coronárias. Coronária direita. Ramo marginal direito, irriga a borda direita do coração, porção do ventrículo direito. Ramo interventricular posterior, percorre o sulco interventricular posterior, irrigando parte do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo e o terço posterior do septo interventricular. Coronária esquerda. Ramo circunflexo, segue pelo sulco coronário esquerdo, irrigando a parede lateral e posterior do ventrículo esquerdo. Ramo interventricular anterior, ou descendente anterior, percorre o sulco interventricular anterior, irrigando o ventrículo esquerdo, parte do direito e os 2/3 anteriores do septo interventricular. O músculo estriado cardíaco é encontrado somente no coração, formando o miocárdio. Os músculos do coração têm contrações involuntárias e ritmadas e suas células são compostas apenas de um único núcleo, sendo por isso chamadas de células mononucleadas. As fibras musculares cardíacas organizam-se em um complexo arranjo, formando uma rede de células contíguas, o que permite a contração rítmica e vigorosa do coração. O diâmetro dos vasos sanguíneos é regulado por músculos lisos, ao passo que o sangue é bombeado por tecido muscular estriado. O mecanismo inerente às fibras miocárdicas que regula intrinsecamente o bombeamento cardíaco, funcionando dentro de limites fisiológicos, no qual o coração bombeia todo o sangue que a ele retorna pelas veias, uma vez que quanto mais o miocárdio for distendido, maior será sua força de contração e sua ejeção é chamada de lei Frake-Starling. Os 3 tipos principais de vasos sanguíneos do sistema circulatório são as artérias, as veias e os capilares. As artérias levam o sangue do coração para o corpo e, com exceção da artéria pulmonar, carregam sangue oxigenado. As veias levam o sangue em direção ao coração, e, excetuadas as veias pulmonares, levam sangue desoxigenado. A circulação do sangue envolve o lado direito do coração bombeando sangue para os pulmões através da artéria pulmonar, e o lado esquerdo do coração bombeando sangue oxigenado para o corpo através da aorta. A aorta é a maior artéria do corpo humano, responsável por conduzir o sangue oxigenado do coração para todos os tecidos do corpo. O sangue oxigenado é bombeado do ventrículo esquerdo do coração para a aorta, que então distribui esse sangue rico em oxigênio para o corpo através de suas ramificações. Pequena e grande circulação. O sangue passa 2 vezes pelo coração para completar o seu trajeto. Grande circulação sistêmica entre o coração e todo o organismo, via aorta partindo no ventrículo esquerdo. Pequena circulação pulmonar entre o coração e o pulmão, via artéria pulmonar, partindo do ventrículo direito. Resumo fácil. Pequena circulação, coração, pulmões, coração. Grande circulação, coração, corpo, coração. Na circulação normal, o sangue venoso chega ao átrio direito, segue para o ventrículo direito e é bombeado aos pulmões através da artéria pulmonar. Na circulação extracorpórea, o sangue venoso é desviado do coração e do pulmão por meio da canulação de veias cavas superiores e inferiores.
Na grande circulação, o sangue proveniente de todo o corpo retorna ao coração através da veia cava superior e inferior. A hematose é o processo de troca gasosa que ocorre nos pulmões, onde o sangue venoso se torna arterial ao liberar dióxido de carbono e captar oxigênio. Este processo ocorre na circulação pulmonar. A principal função das hemácias, também conhecidas como eritrócitos, consiste no transporte de hemoglobina, que, por sua vez, leva oxigênio dos pulmões para os tecidos. As artérias possuem paredes dilatáveis e extremamente permeáveis, que permitem trocas com o meio pela passagem de nutrientes, gases e substâncias. Artérias são vasos sanguíneos que saem do coração, por isso podem transportar sangue arterial para o corpo ou sangue venoso para os pulmões. Tudo o que você viu até agora e o que verá adiante foi retirado de questões anteriores, então fique atento que pode ser novamente cobrado em prova. Ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é dividido em diástole, relaxamento e enchimento, e sístole, contração e ejeção. Durante a diástole, os ventrículos se enchem de sangue, principalmente de forma passiva devido ao gradiente de pressão entre átrios e ventrículos. A fase de enchimento ventricular rápido é responsável pela maior parte desse enchimento, cerca de 70 a 80%. O conjunto dos eventos cardíacos que ocorrem entre o início de um batimento e o início do próximo é denominado ciclo cardíaco. Durante a fase de enchimento ventricular rápido, o fluxo de sangue ocorre passivamente para o interior dos ventrículos devido ao gradiente de pressão entre átrios e ventrículos. Essa fase é responsável pela maior parte do enchimento ventricular. Conceitos de duas provas diferentes. Durante a sístole atrial, os átrios se contraem para empurrar o sangue para os ventrículos. Este é o momento em que os átrios estão em contração, enquanto os ventrículos estão em relaxamento, esperando para receber o sangue. Em seguida, ocorre a sístole ventricular, onde os ventrículos se contraem para bombear o sangue para fora do coração. O ventrículo direito envia sangue para os pulmões através da artéria pulmonar, e o ventrículo esquerdo envia sangue para o resto do corpo através da aorta. Neste momento, os átrios estão em diástole, ou seja, relaxados e se enchendo de sangue novamente. Com relação ao ciclo cardíaco, a pré-carga refere-se à força de estiramento passivo exercida no músculo ventricular ao final da diástole pela quantidade de sangue na câmara cardíaca. A pós-carga é a resistência que o ventrículo precisa vencer para ejetar o sangue durante a sístole. O volume sistólico refere-se ao volume de sangue ejetado pelo ventrículo em cada batida cardíaca. Complacência vascular refere-se à capacidade dos vasos sanguíneos de se expandirem com o aumento do volume sanguíneo. Débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que é bombeada pelo coração, especificamente pelo ventrículo, a cada minuto. É calculado multiplicando o volume sistólico, a quantidade de sangue ejetada em cada batida cardíaca, pela frequência cardíaca, o número de batidas por minuto. Este conceito é fundamental no acompanhamento hemodinâmico de pacientes pediátricos, pois permite avaliar a eficiência da função cardíaca. O débito cardíaco de um paciente é determinado por frequência cardíaca x volume sistólico. Os mecanismos de controle por feedback negativo da circulação tendem a normalizar o débito cardíaco e a pressão arterial. Entre esses mecanismos está o reflexo barorreceptor. O reflexo barorreceptor, por meio da estimulação simpática da circulação, ocasionará o aumento da pressão arterial média, restaurando a volemia. FGV sempre inovando. O débito cardíaco refere-se à quantidade de sangue bombeada por cada ventrículo durante determinado período, sendo de aproximadamente 5 litros no adulto em repouso. No coração, temos duas categorias principais de válvulas. Válvulas atrioventriculares são aquelas que se localizam entre os átrios e os ventrículos. São a válvula tricúspide no lado direito do coração e a válvula mitral no lado esquerdo do coração. Válvulas semilunares estão localizadas entre os ventrículos e as artérias. São a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Ao se abrir, a válvula mitral tem a função de permitir a saída do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. A válvula tricúspide permite que o sangue flua do átrio direito para o ventrículo direito. A válvula aórtica que permite a saída do sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. A válvula pulmonar, que regula o fluxo sanguíneo do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Quando a válvula tricúspide se fecha,
Ela impede o retorno de sangue do ventrículo direito para o átrio direito. A válvula tricúspide se abre para permitir que o sangue do átrio direito seja direcionado ao ventrículo direito e se fecha para impedir o refluxo de sangue para o átrio direito novamente. Caiu algumas vezes na FGV. A válvula mitral ou bicúspide encontra-se entre o átrio e o ventrículo esquerdos. A válvula tricúspide situa-se na abertura entre o átrio direito e o ventrículo direito. A válvula tricúspide se abre para permitir que o sangue do átrio direito encha o ventrículo direito e se fecha para impedir o refluxo de sangue para o átrio direito, enquanto o ventrículo direito se contrai para bombear sangue para os pulmões. Sobre a anatomia e a fisiologia das câmaras cardíacas em relação ao átrio direito. É uma cavidade de parede posterior lisa e parede anterior rugosa devido à presença de cristas musculares, chamadas músculos pectinados. Recebe sangue rico em dióxido de carbono da veia cava superior, veia cava inferior e do seio coronário, FCC. O ventrículo direito é formado por fibras alongadas e finas, que resultam em uma câmara com alta complacência, capaz de acomodar grandes aumentos de volume em comparação ao ventrículo esquerdo. A função do ventrículo direito é determinada por três componentes principais que são: contração da musculatura da crista supraventricular, septo interventricular, contração sequencial do ventrículo direito. O nodo sinusal, conhecido por sino atrial, é a estrutura responsável pela geração do ritmo cardíaco, e por isso é chamado de marca-passo cardíaco. Na maioria das pessoas, o nó sinoatrial sinusal é irrigado por um ramo atrial que se origina na artéria coronária direita, em 53% dos casos, pelo ramo circunflexo e da artéria coronária esquerda, em 42,66% dos casos, e 4,33% pelas duas coronárias. Na maioria das pessoas, o tronco da coronária esquerda bifurca-se, formando as artérias descendente anterior da e circunflexa CX esquerda. Em 30% dos indivíduos, esse tronco trifurca-se, e nesse caso, a artéria que se posiciona entre a da e a CX recebe o nome de artéria diagonal, que tem o papel de irrigar a parede anterolateral do ventrículo esquerdo. As artérias coronárias são responsáveis pela irrigação e oxigenação do coração. Em relação a esta importante estrutura anatômica cardíaca, é correto afirmar que o tronco coronário esquerdo divide-se em artéria descendente anterior, artéria circunflexa e, em alguns pacientes, o tronco termina em uma trifurcação originando o ramo diagonalis. Sistema de Purkinje é formado por fibras especializadas que conduzem rapidamente o impulso elétrico pelo miocárdio ventricular, garantindo que os ventrículos se contraiam de forma coordenada e eficiente. Ele faz parte do sistema de condução cardíaco, que controla o ritmo e a sincronização dos batimentos. Resumo geral: o sistema cardiovascular é formado pelas artérias, veias, vasos sanguíneos e pelo coração e é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo, entre outras funções. De acordo com a anatomia cardiovascular, é correto afirmar: a sístole e a diástole são conduzidas por um sistema nervoso próprio, capaz de produzir automaticamente seus estímulos elétricos, iniciados por células especializadas que formam o nó sinoatrial. Ausculta cardíaca. Na realização do exame físico torácico de um paciente, recomenda-se que seja obedecida a seguinte ordem: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Durante a ausculta do coração, posicionamos o estetoscópio em pontos específicos do tórax chamados focos cardíacos, que correspondem à projeção das válvulas cardíacas. Os principais focos são: foco aórtico, segundo espaço intercostal direito junto ao externo. Foco pulmonar, segundo espaço intercostal esquerdo. Foco tricúspide, quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo próximo ao externo. Foco mitral, quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular. Foco de Erb, localiza-se no terceiro espaço intercostal esquerdo, não sendo responsável pela ausculta direta de uma válvula específica, mas sim um ponto de convergência de sons. Na ausculta cardíaca, o foco aórtico acessório localiza-se no terceiro espaço intercostal, linha paraesternal esquerda. O foco mitral é o ponto mais indicado para auscultar sons produzidos pela válvula mitral e é onde geralmente se ausculta o ictus cordis, batimento da ponta do coração. A localização do ictus cordis varia de acordo com o biótipo.
Nos mediolíneos, ele se situa na linha hemiclavicular esquerda no quinto espaço intercostal ponto e nos brevilíneos desloca-se 2 centímetros para cima e para a lateral, ficando no quarto espaço intercostal. Nos longilíneos costuma estar no sexto espaço intercostal 1 ou 2 centímetros para dentro da linha hemiclavicular. Na ausculta cardíaca, o foco situado no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, é denominado mitral. Durante a ausculta cardíaca de um paciente, o enfermeiro posiciona o estetoscópio no quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular esquerda. A válvula cardíaca que está sendo avaliada nesse local é mitral. Caiu algumas vezes na FGV. A ausculta cardíaca clássica é realizada em pontos do tórax do paciente, denominados focos de ausculta, nos quais é captado o ruído das válvulas. Em se tratando do foco aórtico, o enfermeiro deve posicionar o diafragma do estetoscópio, no segundo espaço intercostal à direita, junto ao externo. Para realizar corretamente a ausculta cardíaca, é importante conhecer as áreas anatômicas de referência do coração, que são área aórtica, segundo espaço intercostal direito, área pulmonar, segundo espaço intercostal esquerdo, segunda área pulmonar, borda external esquerda até o terceiro espaço intercostal, área tricúspide, quarto espaço intercostal ao longo do externo, área mitral, quinto espaço intercostal à esquerda do externo, banca VUNESP. Durante a ausculta cardíaca de um paciente, a enfermeira detecta um frêmito cardiovascular sobre o precórdio. Essa sensação tátil semelhante à vibração sentida ao tocar no pescoço de um gato que ronrona, sugere a presença de fluxo turbulento no coração ou grandes vasos. As características principais do frêmito que a enfermeira deve focar em sua avaliação: localização, situação no ciclo cardíaco e intensidade. O som da primeira bulha, B1, corresponde ao fechamento da válvula mitral e tricúspide. É um som mais grave, audível no ápice do coração, correspondendo ao fechamento das válvulas mitral e tricúspide e marca o início da sístole. O foco de ausculta cardíaca situado no segundo espaço intercostal esquerdo, junto ao externo, no qual é possível avaliar os desdobramentos da segunda bulha cardíaca, é denominado foco pulmonar. Na ausculta cardíaca, a bulha que representa o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar e tem o timbre mais agudo é denominada segunda bulha. A ausculta da segunda bulha cardíaca, que corresponde ao fechamento das válvulas pulmonar e aórtica semilunares, é mais bem apurada com o diafragma do estetoscópio no segundo espaço intercostal direito para-external no foco aórtico. Bulha B3, auscultada com a campânula do estetoscópio, sinal precoce de insuficiência ventricular. A B3 caracteriza-se por som baixo, fraco, que acontece no início da pausa diastólica e desaparece com o paciente em pé ou sentado. Pode ser ouvida em pessoas com o débito cardíaco elevado ou em mulheres no terceiro trimestre de gravidez. Durante a ausculta cardíaca, o enfermeiro identificou sopro sistólico, melhor audível na borda eternal esquerda, sendo acentuado com a manobra de Rivero. Esse tipo de sopro é característico da insuficiência tricúspide. Bulha B4 ocorre imediatamente antes da bulha B1, durante a fase de contração atrial da diástole. É um som também grave e de baixa frequência que geralmente indica sobrecarga de pressão no ventrículo, como na hipertrofia ventricular ou na isquemia miocárdica. A bulha mais audível depende da região do tórax onde está sendo auscultada, pois a B1 é mais intensa nos focos mitral e tricúspide, enquanto a B2 é mais audível nos focos aórtico e pulmonar. Eletrocardiograma. O traçado de um eletrocardiograma demonstra os movimentos provocados pelo estímulo elétrico. Nele, cada onda, intervalo ou complexo representa uma fase da passagem dos impulsos elétricos pelo músculo cardíaco. Onda P, despolarização atrial, leva à contração atrial. Segmento PR, condução do impulso atrial até o nó atrioventricular. Complexo QRS, despolarização ventricular, causa a contração ventricular. Segmento ST, fim da despolarização e início da repolarização ventricular. Intervalo QT, repolarização ventricular, duração completa da contração e relaxamento. Onda T, repolarização ventricular, repouso. Onda U é uma pequena onda que aparece no ECG após a onda T e representa a repolarização final dos ventrículos, embora sua origem exata não seja totalmente compreendida.
Acredita-se que a onda ou pode ser causada pela repolarização das fibras de Purkinje ou de células miocárdicas. Aparece com a FC abaixo de 65. As derivações precordiais V2 e V4 devem ser posicionadas no quarto espaço intercostal esquerdo junto ao externo e no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda. São derivações periféricas de um eletrocardiograma de 12 derivações, D1, D2 e AVL. Existem 3 derivações periféricas bipolares, D1, D2 e D3, e 3 derivações periféricas unipolares, AVR, AVL e AVF. ECG com encurtamento do segmento street e do intervalo QT, encontrado no quadro de hipercalemia, caracterizada por níveis séricos de potássio acima de 5,5 mEq, L quando normal seria que ficassem entre 3,5 mEq, L e 5,0 mEq, L. Paciente de 65 anos com histórico de hipertensão arterial, apresenta-se ao pronto-socorro com queixa de dor torácica opressiva iniciada há aproximadamente 2 horas. Além da dor, relata dispneia, sudorese profusa e sensação de tontura. O ECG afasta a possibilidade de íon, mas evidencia bloqueio de ramo esquerdo, BRE, duração do QRS de 0,12 segundo ou mais. Presença de ondas R alargadas ou com entalhes em V5, V6, D1 e AVL, ausência de Q em V5, V6 e D1. Regra dos 300. A frequência cardíaca apresentada na figura é de aproximadamente 75 bpm, pois a regra dos 300. Para estimar a FC em um eletrocardiograma estabelece que se o intervalo entre dois batimentos, complexos QRS, for de 4 quadrados grandes, a frequência cardíaca é de 75 bpm, 300, 4 igual 75. Como aplicar a regra? Encontre dois complexos R, picos R, consecutivos no traçado do ECG. Conte o número de quadrados grandes entre os dois picos R. Divida 300 pelo número de quadrados grandes. Na realização de um eletrocardiograma, os eletrodos correspondentes às derivações V1 e V5 devem ser posicionados, respectivamente, no quarto espaço intercostal à direita externo e no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior esquerda. Os eletrodos precordiais V1 a V6 são colocados no tórax e fornecem informações detalhadas sobre a atividade elétrica em diferentes áreas do coração. Cada derivação tem uma localização específica. V1, quarto espaço intercostal, à direita do externo. V2, quarto espaço intercostal, à esquerda do externo. V3, entre V2 e V4. V4, quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda. V5, quinto espaço intercostal, linha axilar anterior esquerda. V6, quinto espaço intercostal, linha axilar média esquerda. Tipos de pulso. Os tipos de pulso são classificados por ritmo, regular ou arrítmico, amplitude fino, forte, bisferens, frequência, taquisfigmia ou bradisfigmia e padrão da onda, normal, dicrótico, paradoxal e celery, ou em martelo d'água, Corrigan. Principais pontos de pulso. Radial, na borda lateral do punho, próximo ao polegar. Carotídeo, no pescoço lateral à laringe. Temporal, na lateral da testa. Braquial, na parte interna do braço. Femoral, na região da virilha. Poplíteo, na parte posterior do joelho. Tibial posterior, na parte interna do tornozelo. Pedioso, no dorso do pé. Apical, verificado no ápice do coração, na altura do quinto espaço intercostal esquerdo, com auxílio do estetoscópio. Alternante, é a alternância entre um pulso arterial forte e um fraco, mantendo o ritmo cardíaco regular, e é um sinal de grave disfunção ventricular esquerda, como insuficiência cardíaca avançada. Bigeminado, palpação de dois batimentos cardíacos consecutivos, com o primeiro sendo normal e o segundo sendo uma contração prematura, extrasístole ventricular ou supraventricular, de menor amplitude, intercalados por uma pausa compensadora longa. Paradoxal, redução maior que 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica durante a inspiração, que normalmente não ocorre, sendo um sinal de condições cardíacas ou pulmonares graves, como tamponamento cardíaco, asma grave e doença pulmonar obstrutiva crônica, POC. Diminuição da amplitude das pulsações durante a inspiração forçada.
Irregular, também chamado de arritmia, é quando o ritmo do coração é anormal, podendo ser muito rápido, taquicardia, muito lento, bradicardia, ou simplesmente não constante. Dicrótico. Durante o atendimento a um paciente, verificou-se que ele apresentava dupla onda em cada pulsação, uma mais intensa e nítida e a outra mais fraca. Esse pulso é denominado dicrótico. Celery, ou em martelo d'água, Corrigan, é um sinal clínico de insuficiência aórtica grave, caracterizado por um aumento rápido e de grande amplitude da pressão arterial sistólica, seguido por um rápido colapso da pressão diastólica. Frequência cardíaca. A frequência cardíaca normal em repouso para um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto, BPM, podendo variar conforme a idade e o nível de atividade física. Valores abaixo de 60 são considerados bradicardia, e acima de 100 taquicardia. Valores de referência por idade. Lactente, 120 a 160 BPM. Infante, 90 a 140. Pré-escolar, 80 a 110. Escolar, 75 a 100. Adolescente, 60 a 90. Adulto, 60 a 100. Tipos de arritmia cardíaca. As arritmias cardíacas são distúrbios na geração, condução e ou propagação do impulso elétrico no coração. Fluter atrial é uma arritmia supraventricular caracterizada por contrações rápidas e regulares dos átrios, geralmente entre 250 e 350 batimentos por minuto. Defeito de condução no átrio e causa uma frequência atrial regular e rápida, geralmente entre 250 e 400 bpm mínimo. Como a frequência atrial é mais rápida que o nodo atrioventricular consegue conduzir, nem todos os impulsos atriais são conduzidos para dentro do ventrículo, causando um bloqueio terapêutico no nodo atrioventricular. O formato e a duração do QRS geralmente são normais, porém podem ser anormais ou ausentes. Aonde P tem formato serrilhado, sendo denominadas ondas F múltiplas, ondas F podem dificultar a determinação do intervalo PR. Fluter ventricular é uma arritmia ventricular rápida e regular, geralmente com frequência entre 250 e 350 batimentos por minuto, causada por impulsos elétricos circulando nos ventrículos. Fibrilação ventricular, uma arritmia caótica dos ventrículos em que o músculo cardíaco se contrai de forma rápida e descoordenada, impedindo a ejeção efetiva do sangue. Toda a coordenação da atividade elétrica no miocárdio ventricular é perdida, resultando em parada cardíaca. Fibrilação atrial. O traçado eletrocardiográfico abaixo representa a arritmia cardíaca sustentada mais frequente, caracterizada pela completa desorganização da atividade elétrica. Pode causar sintomas como palpitações, dor torácica, falta de ar, cansaço, tontura ou desmaios. Por conta da probabilidade de coagulação sanguínea e formação de trombos, algumas vezes, a primeira manifestação pode ser a ocorrência de acidente vascular cerebral, AVC. Taquicardia ventricular, uma arritmia cardíaca que pode ser sustentada ou não sustentada e se manifestar, clinicamente, com dispneia, palpitações, dor precordial, tonturas e desmaio. Outros assuntos. No atendimento a um paciente adulto com pneumotórax hipertensivo, recomenda-se que punção para descompressão imediata seja realizada com a inserção de agulha de grosso calibre no quarto ou quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Um paciente com uma lesão da válvula mitral terá seu fluxo sanguíneo prejudicado entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. No atendimento a um paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio, ION, uma das condutas é a dosagem sérica de biomarcadores cardíacos para confirmação do diagnóstico. Nesse caso, o biomarcador mais específico e sensível para o diagnóstico de lesão isquêmica do miocárdio é a enzima troponina. As troponinas cardíacas são biomarcadores altamente sensíveis e específicos de lesão miocárdica, os quais são amplamente utilizados para a estratificação de risco nas síndromes coronárias agudas. As troponinas são proteínas encontradas nas fibras musculares, esqueléticas e cardíacas. Existem três tipos diferentes de troponina: a troponina C, troponina T e a troponina I. Juntas elas controlam a contração muscular. A CKMB é encontrada principalmente no músculo cardíaco. Ele aumenta quando há danos às células do músculo cardíaco.
Os níveis de CKMB junto com a CK total são testados em pessoas com dor no peito para diagnosticar se tiveram um ataque cardíaco. A mioglobina alta pode representar uma alteração simples, como uma lesão em um músculo e que libere essa proteína no sangue. Os métodos diagnósticos não invasivos são fundamentais para a avaliação funcional do sistema cardiovascular, permitindo um diagnóstico mais seguro e preciso. Sobre os procedimentos não invasivos de análise funcional cardiovascular, é correto afirmar que o teste de esforço é indicado para pacientes com probabilidade intermediária de doença arterial coronariana, avaliando alterações eletrocardiográficas e a resposta hemodinâmica durante o esforço físico controlado. O teste de Allen é utilizado para verificar a patência das artérias radial e ulnar antes de procedimentos como a punção arterial. O teste de Allen é um exame clínico que avalia a circulação colateral da mão, verificando a patência das artérias radial e ulnar. Durante o exame físico, o paciente apresentou turgência de jugular, hipotensão e hipofenose das bolhas cardíacas, tamponamento cardíaco. Os sintomas apresentados fazem parte da tríade de Beck. Para a avaliação da turgência jugular, o paciente deve ser colocado em posição supina de aproximadamente 45 graus, olhando para frente. Quanto ao sistema vascular periférico, é correto afirmar que as veias podem ser divididas em três tipos: profundas, superficiais e perfurantes, também chamadas de comunicantes. Acerca da composição dos grandes vasos sanguíneos do corpo humano, os capilares são vasos microscópicos, localizados entre as vênulas, onde ocorrem as trocas entre o sangue e as células dos tecidos. Ao realizar o exame da parede torácica de um paciente, o enfermeiro identificou retração inspiratória do terço inferior da região external e do apêndice tifoide. Esse achado é indicativo de pericardite crônica adesiva, sinal de Wenck baixa. É possível, por meio da realização de manobras vagais como, por exemplo, a manobra de Valsalva, diminuir a frequência cardíaca de indivíduos com taquicardia. A força elástica exercida pelas paredes arteriais sobre seu conteúdo sanguíneo é a definição de a pressão arterial. O exame que confirma a insuficiência cardíaca é o ecocardiograma, e substâncias produzidas pelo coração insuficiente também podem auxiliar no diagnóstico, como o peptídeo natriurético tipo B, conhecido como BNP. A dor torácica é uma manifestação de fundamental importância a ser avaliada pelo enfermeiro. Sobre a avaliação da dor torácica, é correto afirmar que pacientes idosos ou diabéticos podem não manifestar a dor típica de infarto do miocárdio. Se você chegou aqui, veja também o vídeo sobre o sistema respiratório. Até mais!